Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo aí o canal Desmentindo. De novo com esse canalha, né, do Eduardo Oineg. Ele é o pior dos canalhas, a meu ver, porque muita gente o procura como alternativa à Globo e ele tem acesso aí a milhões de brasileiros, né, milhões de pessoas, então esse sujeito tem que ser desmentido, desmascarado todos os dias. Então vamos lá, vamos ouvir o que o vagabundo aqui tem a dizer. Antes disso eu vou pedir aqueles favorezinhos para vocês, então curtir, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com quem você achar que vai gostar desse conteúdo e comenta o que você quiser e eu vou responder todo mundo, tá? Então é isso, tamo junto, vamos lá, vamos ouvir o que o vagabundo do Oineg tem a dizer. 92 tem porquê. Espaço para a atualização do noticiário. E a gente começa com o destaque do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro afirma que os Estados Unidos podem não reconhecer as eleições presidenciais do ano que vem. Fala aí, Gustavo Silema. Essa declaração foi dada pelo senador Flávio Bolsonaro durante a agenda aqui no Rio de Janeiro, ao lado do governador Cláudio Castro. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023 por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada por embaixadores estrangeiros. Ao lado de Cláudio Castro, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que a não participação do ex-presidente da República nas eleições de 2026 causaria o que classificou como um trágico destino. Muito em breve o presidente Bolsonaro vai estar de volta às ruas fazendo o que gosta nos braços do povo e sim, sendo um candidato a presidente da República, porque a eleição sem ele aqui vai ser uma eleição completamente ilegítima. E é outra coisa que o governo Lula e o Alexandre de Moraes têm que levar em consideração, porque se as eleições de 2006 ocorrerem sem o presidente Bolsonaro, nós temos sim um previsível e trágico destino de a eleição aqui não ser sequer reconhecida pelos Estados Unidos. É uma beleza. Durante a agenda... Não, vai frente, desculpa. Não, perdão, Alex, só para completar aqui, durante a agenda o senador também voltou a fazer críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele é um merda, né? O Oineg é um merda. Vamos lá, o Flávio Bolsonaro disse que corre-se o risco de os Estados Unidos não reconhecer a eleição brasileira. Corre-se. Ele mentiu? Ele mentiu, Oineg? Né? Considerando tudo que o Donald Trump e os Estados Unidos já disseram sobre o Bolsonaro e o Brasil, o Flávio está mentindo? Obrigada, Gustavo. Obrigado. É uma beleza, né? A gente vê a contribuição cada vez que um bolsonarinho fala. Um bolsonarinho. Olha o desprezo que este filho da puta tem pelo presidente Bolsonaro, pelos filhos, principalmente um bolsonarinho, né? Será que eu posso chamar o filho desse sujeito ou a filha, não sei, de um oineguinho? Posso? Posso, Oineg, chamar seus filhos de oineguinhos? Assim, com esse desprezo aí que você tem? O que sai, né? Eu achava que talvez fosse um problema dos ares, assim. Às vezes você sabe que se você pegar o azul e colocar dentro do amarelo, vira verde, né? E se você colocar Eduardo Oineg no meio da bosta, não muda nada, porque não tem diferença entre as duas coisas. Então isso não é um defeito do azul, não é um defeito do amarelo, mas é uma característica. Quando você mistura o azul e o amarelo, então eu pensei, não, você coloca um Bolsonaro nos Estados Unidos e aí ele vira aquilo ali. Mas daí eu estou vendo que não, que mesmo aquilo ali o quê? Um sujeito que está lá lutando pelo país, pelo pai, por eleições justas, pelo fim dos inquéritos ilegais do STF, pelo fim das condenações absurdas, sabe, de um processo completamente enviesado, feito pelo Alexandre de Moraes, violando garantias constitucionais. É isso aí que vira um cara que luta contra o absurdo, contra a violação sistemática da Constituição? Bolsonarinho, aqui a gente é capaz de ouvir esse tipo de baboseira. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Se ele for condenado, ou se ele não for condenado, de todo jeito ele não participa da eleição do ano que vem. Ele está inelegível, não será candidato. Você não pode afirmar isso enquanto não ocorrer o momento do registro da campanha. Até lá, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral pode ser revista, como foi revista recentemente de um prefeito aí de cidade pequena, que estava inelegível e a inelegibilidade dele foi revista e tal. Então, sim, você não pode afirmar categoricamente que o Bolsonaro não vai ser candidato até 2026. A composição do TSE ia mudar, não sei se já mudou. Ia ter o Nunes Marques lá, ia ter acho que o André Mendonça também. Então, não, você não pode afirmar categoricamente. Não poderá ser candidato. A legislação proíbe, a legislação não, a sentença, a decisão judicial proíbe que ele seja candidato. Então, sentenças são revistas. Os bolsonaros, os bolsonarinhos, os bolsonaristas, não importa, vão ter que apoiar outro candidato. Se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Ratinho Júnior, se vai ser o Caiado, se vai ser a Michele Bolsonaro, se vai ser esse Flávio aí. Já é outra discussão. Esse Flávio aí. Vocês percebem como o vagabundo é canalha? Não, mas não será Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não estará nas urnas em 2026. E para presidente da República, é pouquíssimo provável imaginar que Luiz Inácio Lula da Silva não seja candidato. Não vou dizer que é impossível, mas é pouquíssimo provável. Então será Lula versus alguém. Lula versus alguém. Caiado disse que vai ser candidato de qualquer jeito. Ratinho Júnior pode ser candidato. Zema pode ser candidato. Um deles será apoiado por Bolsonaro. E a gente vai ver o que vai dar. Quem ganhar a eleição, leva. Foi assim. Leva. Desculpa, cara, é que eu tenho tanta raiva desse sujeito, eu tenho tanto ódio, eu acho. Aí eu vejo lá o meu amigo Mafinha batendo no Pedro Doria. Não, Mafinha, você não tem que bater em Pedro Doria que tá falando pra uma parede. Você tem que bater nesse sujeito aqui, cara. É nesse vagabundo que você tem que dar porrada. Pedro Doria, ele fala com a mãe dele, fala com os amigos imaginários que ele tem. Esse cara aqui fala pra milhões de pessoas, Mafinha, porra. Em 18 ganhou a eleição Jair Bolsonaro e eles acusam as urnas, falam das urnas digitais, falam que não é auditável. Eu queria entender o seguinte: elas não eram auditáveis em 18 e deram a vitória para Bolsonaro. Elas não eram auditáveis em 22 e deram a vitória para Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Então como é que é? É uma fraude, mas só de vez em quando e só quando convém. Quer dizer, os corruptos que comandam o sistema de urnas, eles são corruptos seletivos, eles são corruptos ideológicos. Então, agora nós vamos abrir mão da nossa corrupção, mas do que em 18 a gente acha que tem que dar um respiro. Mas agora em 2022 a gente acha que tem que voltar ao PT. E agora em 2022 é assim. Deixa eu explicar para você então, já que você... Os seus dois neurônios, eles são obviamente brigados um com o outro. Quer dizer, eu não sei se você tem dois, né? Porque não sei se você tem meio. Mas enfim, a eleição de 2022 foi extremamente enviesada para o lado do PT. O STF interferiu pesadamente para o lado do PT. O Fábio Weingarten fez a denúncia aqui das inserções de rádio. Aqui, bastou levantarmos os dados de Minas, os resultados confirmam o tamanho do problema. Apenas entre os dias 7 e 14 de outubro, 90% das rádios exibiram 15 mil inserções a mais para o PT. É um escândalo sem precedentes. E aqui no Correio do Povo, segundo a defesa do presidente Bolsonaro, rádios da região Norte e Nordeste teriam deixado de veicular ao menos 154 mil inserções de propaganda eleitoral de campanha do candidato à reeleição. Tá? Isso... E sem contar o tanto de coisa que a campanha do Bolsonaro foi proibida de falar. Foi proibida de falar da aliança do Lula com Maduro e todo esse tipo de coisa. Tiveram vários nãos para a campanha do Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro foi proibida de falar várias coisas. Vocês lembram disso, vocês sabem. Pesquisem aí.
Tá? Então, assim, é tão absurdo o negócio, e o ENEG sabe de tudo isso. Então, ele está negando, ele está dizendo que as eleições foram limpas, foram transparentes, que as condições foram extremamente iguais para os dois candidatos, e ele fala, né, dessa inserção de rádio, ele falou na época, não, é uma acusação que não para em pé. Vamos continuar ouvindo o vagabundo aí. Tem que ser muito lelé, né? Ele não pode bater bem para achar que realmente tem uma fraude seletiva. Não é só não batendo bem. Jair Bolsonaro não estará nas urnas. Sobre se os Estados Unidos vão reconhecer, não vão reconhecer, isso o tempo é que vai dizer se vão reconhecer ou não vão reconhecer. Isso não é um problema para a gente discutir. O Brasil tem uma ordem democrática, deve seguir, vai ter eleição em 2026. O Brasil não tem uma ordem democrática, o INEG. O Brasil não tem uma ordem democrática. Você sabe disso. O Brasil não tem uma ordem democrática. Porra! Não há uma ordem democrática no Brasil. Eu vou te mostrar um exemplo da ordem democrática que você está dizendo. Isso foi revelado pelo Elon Musk, a quem você naturalmente despreza, e foi confirmado pela imprensa do Brasil, foi publicado pela imprensa brasileira por alguns órgãos. Gente feito você, obviamente, ignorou. E isso aqui é um exemplo do que você diz ser uma ordem democrática. Vamos lá. Isso aqui é uma ordem que o Alexandre de Moraes, no inquérito ilegal 4781, e cujos autores e advogados estavam sob sigilo, emitiu ao X, Twitter do Brasil. E aqui diz assim, 14 de novembro de 2022, tá? Comunico que foi proferida a decisão nos autos sigilosos em epígrafe para imediato cumprimento nos seguintes termos. Diante do exposto, determino a expedição de ofício às empresas Facebook e Twitter para que no prazo de 2 horas procedam ao bloqueio dos canais, perfis, contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$100 mil, com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta Suprema Corte e a integral preservação do conteúdo. Então está aqui Carlos Cabral, David Saucer e uma outra conta aqui tua. Diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para a sua manutenção do sigilo. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração. Ayrton Vieira, magistrado e instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Lembram disso? Lembra disso? Isso aqui está no Alexandre Files. E aqui diz o seguinte: outro exemplo de má conduta foi a ordem para censurar Davi Sasser, um renomado cantor gospel brasileiro. Como de costume, a ordem de Moraes não apresentava justificativas e exigia censura das contas de mídia social de Sasser em apenas 2 horas, em violação à Constituição brasileira. Relatos de Glenn Greenwald, da Folha de São Paulo, revelaram o motivo de Moraes para censurar Sasser, simplesmente porque Sasser repostou alguns posts sobre um protesto legal em Nova York. E se você for ver nas reportagens do Glenn Greenwald e tal, você vai ver que o Tagliaferro tá lá dizendo para não fazer isso porque o cara é um cantor gospel gigantesco. Mas dane-se. E é isso que o ENEG está chamando de normalidade democrática. Eleição em 28 para prefeito. O Flávio Bolsonaro
vai ser candidato, não vai ser candidato, esse é o problema dele. E o nosso papel como eleitor é escolher o melhor candidato a presidente, o melhor candidato a senador, o melhor candidato a governador, porque o Brasil tem que melhorar, o Brasil tem que avançar. Nós não estamos vivendo um bom momento, não. E não é por causa do Donald Trump. Esquece Donald Trump. O Brasil está vivendo um mau momento porque o Brasil e todos os governos só pensam em aumentar a carga tributária. Isso me mostra o Jair Bolsonaro aumentando a carga tributária, Oneg. Com dados, tá? Eu quero dados do Jair Bolsonaro aumentando a carga tributária como o governo Lula está fazendo. Cadê? Focar o setor produtivo. Esse é o nosso problema hoje. Esse é o nosso problema. Aumenta a carga, sufoca o setor produtivo. Aumenta a dívida pública, sufoca o setor produtivo com taxa de juros. Isso tem que parar. É isso que a gente tem que começar a fazer. Dar espaço, respiro para o setor privado poder trabalhar, para a gente poder contratar cada vez mais, aumentar os salários, começar a ter um padrão de consumo melhor, porque nós somos a 10ª economia do mundo, mas nós estamos em 79º lugar em renda per capita. Não dá para ficar assim. É nojento, né, o que o Oneg faz. Ele fala que a gente tem que dar o respiro para o setor produtivo, que o problema é esse, é o setor produtivo sendo sufocado. O problema não é o STF prendendo gente inocente, o problema não é o STF dando ordens ilegais, o problema não é o Clesão morrendo na cadeia, o problema não é o Alexandre de Moraes definindo o IOF no lugar do Congresso. Aliás, não, o problema não é o STF tomando para si atribuições do Congresso, do Poder Legislativo, praticamente anulando o Poder Legislativo. Nada disso é problema. O problema é meramente ali econômico, é uma questão do Executivo saber trabalhar e o resto estamos na plena normalidade democrática. Isso aqui que aconteceu com Davi Sasser é plena normalidade democrática. O que foi revelado pelo Eli Vieira e pelo David Agape e pelo Schellenberg na Vaza Toga 2 é a plena normalidade democrática. Tudo que está acontecendo no Brasil é plenamente democrático, plenamente normal. Nós não estamos tendo nenhum problema assim, enfim. Eu me perco porque o Oneg ele é demoníaco. O Eduardo Oneg é demoníaco. A gente está em uma situação completamente normal, né? O STF não representa nenhum problema para absolutamente ninguém. Não tem ninguém preso injustamente, não tem velhinha tomando porrada na cadeia, não tem gente precisando de atendimento médico urgente para sair da cadeia, senhoras de idade avançada, a velhinha que voltou para a cadeia porque foi para o Pilates. Essa é a normalidade democrática do Eduardo Oneg. Enfim. O problema é só o setor produtivo sendo sufocado. É complicado ter uma imprensa dessa, né? Muito complicado. Eu vou ficando por aqui. Eu só peço para vocês de novo aqueles favorezinhos aqui de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com quem for de bem, com quem você achar que vai gostar do conteúdo. Ativa o sininho, por favor, quando você se inscrever. E é isso, tamo junto, até a próxima. Obrigado aí.